Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça a sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos mais um relato da nossa amiga Samira. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano. Olá a todos do canal A Hora do Além. Aqui quem está falando é a Samira, do Rio de Janeiro. E hoje eu trouxe um relato para vocês. Esse fato, aconteceu há 5 anos atrás, na família do meu marido. Eu vou trocar os nomes dos envolvidos. O primo do meu marido, Luiz, tinha uma esposa, a Michele, e eles eram bem jovenzinhos quando a Michele engravidou, teve o filho, e logo em seguida eles se casaram. Foi um casamento muito bonito, simples, porém muito bonito, uma coisa que aparentemente parecia ter amor. Mas quando Michele completou 29 anos, um dia, na parte da manhã, nós recebemos uma ligação da tia do meu marido, que seria a sogra da Michele, dizendo que a Michele tinha sofrido um infarto fulminante durante a noite, mais precisamente às 10 horas da noite. Questionei no telefone como ela sofreu um infarto fulminante, como foi isso? E ela falou, ela estava dentro de casa com uma amiga, elas estavam conversando e tomando um suco, e de repente ela passou mal. A amiga chamou o socorro, só que quando o socorro chegou, ela já estava morta. Eu achei estranho por ela ser tão jovem, aparentemente tão saudável. Inclusive ela fazia artes marciais, lutava. Eu achei muito estranho e não falei mais nada. Essa ligação foi às 6 horas da manhã. A hora da morte da menina tinha sido às 10 da noite. Quando foi às 8 da manhã, 2 horas após essa primeira ligação, recebemos uma segunda ligação dessa mesma tia do meu marido, avisando que o sepultamento, no caso, a cremação, seria às 10 horas da manhã. Deu o endereço do cemitério, onde teria 1 hora apenas de velório, e logo após seria a cremação. Eu falei, como assim? Não pode, porque com menos de 24 horas cremar, não tem como, isso é contra a lei, isso não existe. Isso não pode, tá errado, tem alguma coisa errada. E aí meu marido falou, não sei, eu não entendo disso. Mas eu falei, não, porque se ela faleceu às 10 horas da noite, como assim ela vai ser cremada às 10 horas da manhã? São 12 horas apenas. Isso não procede. Mas enfim, essa tia do meu marido pediu que ele comparecesse, nós comparecêssemos ao sepultamento da menina, à cremação. E eu me neguei, eu falei, não, eu não vou porque tem alguma coisa que não tá batendo, tem alguma coisa que tá errada nessa história, eu não quero ir, eu não quero participar disso, eu não vou. Até porque eu não gosto dessa forma de despedida. E não fui, mas o meu marido foi. E meu marido falou que o viúvo, o primo dele, Luiz, aparentemente estava tão conformado, como se já tivesse acontecido há anos o falecimento da esposa. E por uma forma tão trágica que foi assim, um infarto fulminante de uma menina de 29 anos, no mínimo ele deveria estar chorando, mas ele não estava. Meu marido disse que ele não tinha uma gota de lágrima nos olhos. E ele ficava o tempo todo com a mãe, e quando não estava com a mãe, estava com a amiga da esposa falecida. A mesma amiga que estava presente quando ela faleceu. Eu achei isso muito estranho e falei com meu marido, falei, tem caroço debaixo desse angu, tem alguma coisa muito estranha nisso. Eu não confio nos seus parentes. Eu fui muito sincero, sempre fui muito sincera em relação a isso. Mexendo para lá, mexendo para cá, investigando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu descobri que essa tia do meu marido, mãe do Luiz, primo viúvo, ela, por ter conhecimento, ela conseguiu falsificar o atestado de óbito, o horário no atestado de óbito, para que desse bem mais de 24 horas que a menina tinha falecido, para poder ser liberado a cremação dela, ser autorizada a cremação. E o que eu achei mais estranho é porque na família não tem esse hábito de cremação. E eles insistiam em dizer
que a menina sonhava, quando morresse, queria ser cremada. Fazia esse pedido. Eu acho muito estranho que uma menina de 29 anos tenha pensamentos de quando morrer, querer ser cremada. Geralmente são pessoas mais velhas, e não uma menina de 29 anos com toda a juventude pela frente, toda a alegria de viver, adorava de se divertir, adorava sair com o marido, com amigos, estava sempre de alto astral, redes sociais bombando, mas eu não tinha como provar nada. A única coisa que eu descobri foi que tinha sido falsificado o horário no atestado de óbito. Se eu não queria mexer nesse vespeiro, né? Se é que vocês me entendem. Passou algum tempinho, de mais ou menos uns 5 meses após a morte da Michele, esse primo dele, o viúvo, ele simplesmente assumiu um relacionamento com essa amiga da Michele, que estava presente durante a morte. Só que o mais interessante nisso tudo é que essa amiga estava grávida. E a gravidez ultrapassava esse período, ela já estava próxima a ter bebê. Tanto que após ele ter assumido esse relacionamento, não durou 2 meses e ela teve neném. Teve um filho. E aí eu achei tudo muito, mas muito estranho. Tinha já tirado as minhas conclusões e só falei com o meu marido o que eu achava que isso tudo tinha acontecido. Mas o meu marido, como sempre diz, a gente não tem como provar nada e é melhor que a gente não fale nada. Só que eu tenho o direito de escolher quem entra na minha casa ou não. Então o único pedido que eu fiz à família foi que nenhum deles entrassem na minha casa. Nem a tia, nem o primo e nem a atual esposa do primo. Como eu já tenho fama de ser uma pessoa muito antissocial, eles acharam que fosse até um meio que normal. Mas eles sabiam que, no fundo, eu sabia de tudo. Eles sabiam disso. Tanto que eles nem questionaram o meu pedido. Né? Todo mundo abaixou a cabeça e não falou nada. Só que as coisas não são bem como eles pensavam. Não se deu como eles imaginavam que iria. Todos serem felizes para sempre. Não. Em uma viagem para o litoral do Rio de Janeiro, seria uma viagem de feriado de carnaval. Esse primo do meu marido arrumou o carro, junto com a atual esposa, seu filhinho, que já tinha mais ou menos 1 ano de idade, foram viajar para uma casa de praia que eles tinham. No meio da viagem, aconteceu alguma coisa que ele desgovernou o carro e foi parar à beira de uma ponte. A metade do carro, a parte da frente do carro, ficou pendurada na ponte. Quebrou a lateral da ponte, as 2 rodas da frente ficaram penduradas, quase caindo no rio. E eles não podiam nem se mexer no carro, com medo de se mexer no carro e o carro acabar caindo dentro do rio. E aí ele estava em estado de choque, ele não conseguia falar, não conseguia se mexer, ele simplesmente estava parado, com as mãos nas pernas e com os olhos arregalados. Isso dito pela atual esposa dele. Como eles estavam levando muitas bagagens, muitas coisas na mala do carro, então a mala estava bem pesada. E foi isso que estabilizou o peso do carro, fazendo com que ele não caísse no rio. Isso dito depois pelos bombeiros, que conseguiram içar o carro para cima da ponte novamente. E nisso ele estava em estado de choque, foi chamado também socorristas que levaram ele para o hospital, porque ele estava com o batimento fraco, pulsação fraca. Depois que ele saiu desse estado que ele estava, disse claramente que tinha visto a esposa falecida em cima da ponte, se jogando na frente do carro, tentando agarrar ele por cima do capô do carro. Essa foi a história que ele contou. Por isso que ele se assustou e acabou perdendo o controle do carro. E daí em diante foi só derrota. Ele contava que via ela todos os dias. Via em toda parte. Eles se mudaram da casa, porque eles acharam que a casa estava influenciando, se mudaram para outra casa, mas não adiantou nada, porque aí ele sonhava com ela. Sempre muito agressiva, com muita raiva, acusando ele da morte dela. E aí ele não aguentou e acabou contando
para as pessoas mais próximas, que no caso, porque ele tipo que surtou e acabou falando tudo aquilo, se desabafando, contando tudo aquilo que estava preso nele. E contou. Ela foi envenenada pela atual esposa dele, que no caso era amiga, muito amiga dela, só que ele engravidou essa amiga dela. Ele tinha um caso com ela, sem que ela soubesse, sem que a Michelle soubesse. E ela engravidou. E ela pressionava ele a largar a Michelle para ficar com ela. E ele ficava dividido, não querendo largar, porque ele já tinha um filho com a Michelle. E ele pensava na criança, pensava em toda aquela questão da casa, né, e tudo, da família, o que iam dizer. E aí, como ele não se decidia, ela resolveu pôr fim à vida da Michelle. Tirar a Michelle do caminho dela. E foi isso que ela fez. Envenenou a Michelle através do suco. Não com um veneno comum, mas com um veneno bem específico, que aqui eu não vou mencionar para não estar incentivando ninguém. Inclusive é bem difícil assim, a compra desse produto, mas ela tinha conhecimento suficiente para conseguir adquiri-lo e ela envenenou a Michelle. E como o corpo foi cremado, não tem como fazer uma autópsia, não tem como provar nada daquilo que ele disse. Porém, o casamento deles foi destruído. Hoje eles moram juntos, mas não tem mais nada um com o outro. Ele praticamente enlouqueceu, ele não pode mais dirigir, está impossibilitado de dirigir. Perdeu o emprego, é viciado em bebidas alcoólicas, anda perambulando, né? A mãe que sempre está dando um apoio e tudo, tenta internar para poder fazer o tratamento, né, de alcoolismo, mas ele não aceita. Com a mulher atual dele, até onde eu fiquei sabendo, não aconteceu ainda nada. Tudo é uma questão de tempo, porque uma vida foi perdida. Uma menina de 29 anos foi assassinada cruelmente, porque esse crime ocorreu dentro da casa dela, dentro da casa da Michelle. Ela confiava as portas da casa dela para essa amiga. Ela abriu as portas da casa dela. Essa amiga dormia na casa dela muitas vezes, quando elas ficavam até tarde vendo filme, os três juntos, ela, o marido e a amiga. Confiou nessa amiga dentro da casa dela, e essa amiga estava tendo um caso com o marido dela, e essa amiga a envenenou, a matou cruelmente. Tinha todo um plano diabólico na mente dela. Quem compactuou com isso tudo? O próprio marido e a própria sogra. Por quê? A sogra da Michelle, para encobrir o erro, o crime, ela recorreu a meios sujos, ilegais, para poder falsificar a data do falecimento da Michelle. Porque ela sabia que se não fizessem isso, a família da Michelle pedisse uma autópsia, o filho dela também poderia ser incriminado. E como ela já não gostava muito da Michelle, ela aproveitou e uniu o útil ao agradável para se livrar da Michelle. A todo tempo ela sabia o que tinha acontecido com a Michelle. A todo tempo. Só que ela encobriu tudo com os conhecimentos. Isso tudo é muito triste, porque uma vida foi perdida aos 29 anos. Uma menina que tinha um futuro pela frente. Uma menina que cursava faculdade, fazia artes marciais. Uma menina que gostava de se divertir, gostava da vida, gostava de praia. Essa vida foi perdida. Mas tudo tem um preço. E a gente espera que todos os envolvidos paguem. Pela justiça dos homens não vão pagar, porque não tem como provar. Mas pela justiça divina, isso com certeza. E eu estou aqui esperando para ver cada um pagar pelo que fizeram com a Michelle. Um grande abraço a todos do canal A Hora do Além. Aqui é Samira, do Rio de Janeiro, com mais um relato para vocês. Paz e luz. Muito obrigado, Samira, por ter compartilhado esse relato aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Por esse link vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui comentando os vídeos, deixando o like e compartilhando, e a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.